Aqui nós temos a parte superior do sistema respiratório, tá? Ele começa aqui no nariz externo, que é essa projeção externa do nariz. Ele começa aqui no raiz do nariz, ápice do nariz, e entre o ápice e a raiz nós temos o dorso. Aqui nas laterais nós temos as asas do nariz, do outro lado também teria. Aqui a base e aqui as narinas. É esse órgão que vai adentrar na cavidade nasal. A cavidade nasal ela é delimitada anteriormente pelas narinas e posteriormente pelos coânulos. Tá? Aqui na cavidade nasal o ar vai ser condicionado, ou seja, ele vai ser aquecido, filtrado e umedecido. Ele começa sendo filtrado por aqui, ó. Aqui no vestíbulo nasal, essa região aqui é o vestíbulo nasal. E aqui nós vamos ter pequenos pelinhos, que são chamados de vibrícias. Essas vibrícias elas vão captar as partículas maiores de sujeira. Então aqui vão ficar as partículas retidas, as partículas maiores de sujeira, para posteriormente elas serem eliminadas junto com o muco. Toda essa parede da cavidade nasal ela é recoberta por uma camada mucosa. Ela vai estar umedecendo e filtrando as partículas menores de sujeira. Então ela filtra as partículas menores de sujeira e umedece o ar. Também a cavidade nasal ela é cheia de vários capilares, de capilares sanguíneos. Esses capilares eles aquecem o ar, devido ao sangue ser um condutor de calor. Então esses capilares eles vão estar aí aquecendo o ar. Entrando aqui na cavidade nasal, nós temos concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Terminou aqui a cavidade nasal, nos coânulos, que é a delimitação posterior dela, vai começar a nasofaringe, que vai desde a cavidade nasal até a altura da úvula palatina. Quais são as estruturas que são encontradas aqui na minha nasofaringe? Ortiofaríngeo da tuba auditiva é o espaço de abertura da tuba auditiva. A tuba auditiva o que é? É um tubo que liga a orelha média à faringe. Isso aqui ao redor do ortiofaríngeo da tuba auditiva é o toro tubário. Aqui nós temos a tonsila faríngea, que é uma estrutura do nosso sistema imunológico. Aqui nós temos o recesso faríngeo. Tá? E aqui, onde termina a nasofaringe, é na altura da úvula palatina. Tá? E aqui, assoalho da cavidade nasal é formada pelo processo palatino da maxila e pelos ossos palatinos. O teto da cavidade nasal é formado pelos ossos nasais, pelo osso etimoide e pelo osso esfenoide. Em alguns ossos da face nós temos ossos que contêm cavidades de ar. Esses ossos eles são classificados como ossos pneumáticos, por conter essas cavidades. Essas cavidades elas servem tanto para diminuir o peso do crânio, para estar reduzindo o peso do crânio, como para a produção de muco, e também elas servem como caixa de ressonância do som. O muco produzido aqui ele tem que ser expelido de alguma forma. Então tem ductos que ligam esses seios paranasais à cavidade nasal. Então cada seio paranasal ele recebe o nome de acordo com o osso onde ele se encontra. Aqui eu tenho o seio frontal, no osso frontal, o seio etimoidal, no osso etimoide. Esse espaço aqui está só representando o seio etimoidal. Por quê? O seio etimoidal ele não é assim, ele não é uma abertura completa. Eles são várias células, vários espacinhos de ar que vão formar o seio etimoidal. Inferiormente aqui, no osso esfenoide, eu vou ter o seio esfenoidal. Não dá para ver nessa estrutura, mas aqui mais lateralmente, eu ia ter o seio maxilar, que é um espaço que fica no osso maxilar. Continuando aqui, eu já vi a minha nasofaringe, vamos continuar na minha orofaringe ou bucofaringe. Então aqui eu tenho tonsila palatina. A orofaringe ela vai desde a úvula palatina até a altura da cartilagem epiglote. Aqui eu tenho também arco palato-glosso e arco palatofaríngeo. O arco palato-glosso ele vai desde o palato até a língua e o arco palatofaríngeo vai desde o palato até a faringe. Continuando aqui, da cartilagem epiglote, que é essa cartilagem azulzinha aqui, é uma cartilagem elástica. Qual a função dela? A função dela é estar tapando o trato respiratório aqui, ó, tá tapando a laringe para evitar a passagem de alimento. Aqui só tem que passar ar, nada mais. E
no movimento de deglutição, quando nós estamos engolindo alguma coisa, essa cartilagem ela se deforma e preenche aqui a entrada, preenche o ádito da laringe para que não passe alimento. Continuando, nós temos da epiglote para baixo, nós temos a laringofaringe. Na laringofaringe nós vamos ter o recesso piriforme. A laringofaringe ela termina onde? E começa onde? Começa aqui na cartilagem epiglote e termina na borda inferior da cartilagem cricoide. Daqui para cá começa o esôfago. Anteriormente eu tenho a laringe. A laringe começa no ádito da laringe. Logo depois, vestíbulo da laringe. Mais inferiormente, prega vocal falsa ou prega vestibular. Ventrículo da laringe e prega vocal, a verdadeira. O ventrículo da laringe é esse espaço entre elas. Juntas, a prega vestibular, o ventrículo da laringe e a prega vocal vão formar a glote, tá? Que é uma estrutura que vai se fechar de acordo com a quantidade de força que você fizer. Quando você estiver fazendo uma força excessiva, como por exemplo na defecação ou para erguer algum objeto pesado, a glote vai se fechar, impedindo a passagem do ar para fora do seu sistema respiratório. Então o ar vai ficar retido enquanto você estiver fazendo a força e sua glote estiver fechada. Essa cavidade aqui, inferior à glote, abaixo da glote, é a cavidade infraglótica. Aqui eu tenho a cartilagem tireoide, cartilagem epiglote e aqui a cartilagem cricoide.